Oi, pessoal, tudo bem? Então, retomamos aqui. Então, olha, a gente está aqui com a aula 1, né? Eu deixei a aula 1 aqui e agora eu vou abrir com vocês uma nova aula, tá vendo? Um novo notebook, tá bom? Então, vem aqui, ó, File, New Notebook, Python 3, tá? Então, agora a gente vai abrir a nossa segunda aula. Tá aqui, ó, um novo caderno em branco, né? Notebook, nesse caso, significa caderno, essa tradução livre aí. Vou colocar aqui, ó, aula 2. Nós vamos ver agora variáveis, tá bom? Opa. Variáveis, tá? Rename, pronto, tá aqui, ó. Aula 2, variáveis. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, variáveis, né? Então, o que é uma variável? Uma variável, eu já expliquei mais ou menos, né, na aula passada, é uma alocação, né, que a gente faz na memória para a gente armazenar algum valor. Então, eu posso dar um nome para essa variável, né, um nome que vai fazer sentido para mim, porque para o computador, na verdade, ele só vai alocar um espaço na memória, né, mas vai fazer sentido para mim, e aí eu vou atribuir valores quaisquer que eu queira para essa variável e vou fazer operações com ela, com esses conteúdos. Eu vou começar aqui com um texto, tá? Então, vamos lá, ó, clico aqui em Code, Markdown, e aí eu vou colocar aqui, ó, trabalhando com variáveis, tá? Vou pular a linha aqui, vou colocar aqui, ó, tipos de variáveis, tá? Então, quais são os tipos de variáveis que nós temos? Então, eu vou colocar aqui, ó, int, tá? Que é um tipo inteiro. Vou colocar float, tá? Que é um tipo decimal, né? Com casas decimais, ponto flutuante e tal. Vou colocar aqui str, tá? Que esse str é a abreviação de string, que é variável do tipo texto, né? Que recebe textos. E vou colocar ainda o tipo boolean, tá? Que é o tipo lógico, certo? Então, esses são os tipos de variáveis que a gente pode ter. Vou colocar ainda aqui o seguinte, ó. Para criar nomes de variáveis, tá? Então, eu vou colocar aqui algumas características na hora de criar nomes. Então, criar nomes que iniciem preferencialmente com letra minúscula, tá, pessoal? Boas práticas aí, tá? Opa, minúscula. Que mais? O nome deve começar com letra e não com número, tá? É isso que eu quero dizer. Não deve começar com número. E não devem conter espaços. Opa, tá bom? Então tá. Beleza, vou deixar isso aqui por enquanto. Tá? Agora eu quero começar a escrever meu código. Então, terminei aqui minha parte de texto, eu venho aqui nesse maisinho, ó, aí começa aqui, tá? Então, vamos lá, o que é isso aí que eu falei? Ó, por exemplo, vamos ver essas boas práticas aqui. Criar nomes que iniciem preferencialmente com letra minúscula. Por quê? Assim, né? Tipo isso aqui que eu tô falando, né? Então, Rita, tá? Então, criei aqui uma variável chamada nome, né? Esse aqui é o nome que eu dei. Igual e entre aspas Rita. O que aconteceu aqui? Eu criei uma variável chamada nome e atribuí para ela esse conteúdo aqui Rita que está entre aspas, tá? Automaticamente o Python já identifica que essa variável é uma variável do tipo string ou str, tá? Por quê? Porque eu coloquei entre aspas, então ele assume que isso aqui seja um texto, certo? Esse sinal de igual aqui, ele entende que é um comando de atribuição. O que é um comando de atribuição? É quando você atribui um valor para essa variável que você criou, tá bom? Tá, e aí se eu colocar aqui embaixo, ó, print nome, né?
que vai acontecer? Run, olha lá, ele vai imprimir o nome que está lá. E por que chama variável? Porque o seu conteúdo pode variar, tá bom? Eu posso colocar aqui agora, por exemplo, Lucas, tá? E pedir para imprimir nome, tá? E agora vai imprimir o quê? Vai imprimir Lucas. Então, a variável, ela varia, né? Se eu colocar aqui nome da pessoa igual a Rita, tá? Mesma coisa. Agora eu vou mandar imprimir a variável que eu criei agora. Eu criei com outro nome, nome da pessoa, tá? E mando imprimir. Pronto, hein? Tá? Então esse nome aqui, ó, que eu coloquei aqui, ele pode ser qualquer nome que eu quiser, tá? Então se eu quiser colocar aqui Batatinha recebe Rita, né? Print Batatinha. O que ele vai imprimir? Vai imprimir Rita de novo, tá? Então, assim, só para vocês entenderem que esse nome aqui, a gente pode escolher o nome que a gente quiser para nossa variável. E sempre vai estar armazenando o último valor que foi atribuído a ela, tá bom? Bom, beleza. Agora, se eu quiser colocar... Vamos ver aqui, né? O nome deve começar com letra e não com número. Então, se eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3, nome, recebe Maria, tá? E for pedir para imprimir 1, 2, 3, nome, vamos lá, run, ah lá, deu um erro, tá? Por quê? Sintaxe errada. Porque ele não aceita, né, que você comece e inicie uma variável com número, tá bom? Então, apenas com nome. Ó, agora eu vou arrumar aqui, tá? Se eu rodar de novo, agora ele vai funcionar, tá? E outra coisa, não devem conter espaços. Então, se eu quero colocar assim, ó, nome da pessoa, então faz aquilo que eu fiz aqui, ou coloca tudo grudado assim, sem espaço, ou fica até melhor você colocar um underline aqui, né, gente? Ó, nome da pessoa, tá? Maria, certo? Então, aí eu mando imprimir aqui, né? Nome da pessoa. E aí ele vai imprimir Maria, beleza? Então já vimos isso aqui. Ah, vamos ver essa aqui de criar com letra minúscula. Se eu colocar nome recebe Maria, mandar imprimir, nome vai imprimir? Vai imprimir. Beleza, deu certo, deu certo. Ele aceitou a variável com letra maiúscula? Aceitou, mas não é comum, não é uma boa prática a gente usar isso nos programas, tá bom? Então, o legal, né, o comum, o usual é a gente, então, criar sempre variáveis com nomes que iniciam com letras minúsculas, tá bom? Beleza, legal. Continuando, agora a gente vai ver o que mais aqui? A gente viu esse aqui, essa variável nome aqui, ela foi do tipo string, né? Que ela recebeu um texto, tá? A gente viu essa aqui. Vamos ver aqui o inteiro, tá? Então, inteiro, por exemplo, se eu colocar aqui, número recebe 10, tá? E mandar imprimir número, automaticamente, né? Ó, vai imprimir o 10 aqui. Automaticamente o Python já identificou que essa variável é uma variável de conteúdo inteiro, de conteúdo numérico, um tipo inteiro, tá? Ao passo que a hora que eu coloco essas aspas, ele também automaticamente já subentende que é uma variável do tipo texto, do tipo string, tá? Que a gente chama de string. E essa daqui automaticamente é do tipo inteiro, tá? E aí, se eu quiser, por exemplo, ver o tipo dessa variável aqui, tá? Então, eu coloco assim, ó, type número, tá? Dou um run aqui, ó, int, tá vendo aqui, ó, tá? Então, vamos colocar aqui no nosso resuminho aqui, ó. Vou colocar assim, ó, comando type, tá? Mostra o tipo da variável, certo? Se eu colocar aqui, então, vou colocar aqui, ó, dar um enter aqui, vou colocar para ele imprimir type nome, né? Então, nessa célula aqui, estando nessa célula, eu acrescentei mais um comando, pedi para ele mostrar o tipo da variável nome e vou rodar aqui, ele vai mostrar aqui, ó, str,
que o tipo da variável nome aqui no caso é str. Vamos continuar. Se eu colocar aqui agora nota igual a 7,5, tá? E aí, o que que acontece aqui? Se eu pedir para ele mostrar o tipo dessa variável, nota, run, olha lá, ele vai mostrar que é float. O que que é float? Float é o tipo decimal, né? Que eu coloquei aqui em cima, ó. Float é o tipo decimal, certo? E o tipo lógico a gente usa quando a gente quer operações. Geralmente a gente quer fazer algum teste, né? A gente vai ver isso daqui quando a gente entrar nos comandos if, comandos de decisão, certo? Aí a gente vê essa variável, dá para mostrar para vocês melhor. Bom, o que mais que a gente vai ver? Se você quiser, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, nome recebe Maria, tudo minúsculo, tá? E se eu quiser mudar esse nome para tudo maiúsculo? Então, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso colocar, por exemplo, maiúscula, recebe, nome, ponto, upper, tá? Só isso. E aqui eu peço para imprimir maiúscula, run, olha lá, tá vendo? Ele pegou tudo que estava em minúsculo e transformou para maiúsculo, tá? Isso é interessante. Às vezes você quer colocar um login, alguma coisa assim, você quer transformar no seu código tudo que um usuário digitar para maiúsculo, então seria essa operação, beleza? Outra coisa também é se eu quiser, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, primeira maiúscula, tá? Aí, se eu quiser, então, que pegar o que foi digitado e transformar com a primeira letra maiúscula, então, aí é esse comando aqui, ó. Nome.capitalize, tá? Capitalize, de capitulação, né? Eu coloco aqui, opa, aqui ficou faltando aqui, ó. Primeira, e aí eu mando aqui imprimir. Print, primeira maiúscula, run, olha lá, ele pegou, tá? Transformou Maria. Agora, se eu colocar, vamos colocar aqui agora, eu vou passar tudo Maria para maiúscula, tá? E agora eu quero minúscula. Então, agora vai ser nome, ponto, lower, tá? Lower, para ele deixar tudo em minúscula. E agora eu peço para imprimir minúscula. Run. Pronto, tá? Deixou tudo em minúsculo. Então, são várias formas da gente trabalhar com variáveis. E agora a gente vai ver concatenação, tá? Vou colocar aqui como texto, um outro tópico aqui embaixo, ó, Code Markdown, tá? Então, vou colocar aqui, ó, concatenação, tá? União de variáveis e vou colocar assim, união de variáveis e textos, pode ser, tá bom? Tá, o que é isso então? Vamos lá. Concatenação é quando você quer juntar, tá? União de variáveis, juntar conteúdos, tá? Então, eu posso pôr, por exemplo, assim, nome recebe Rita, meu nome, né? E posso colocar aqui, ó, sobrenome recebe Cassiano, meu sobrenome, tá? E aí eu posso pôr assim, ó, print, por exemplo, nome mais sobrenome. Ok? Run, imprimiu aqui, imprimiu tudo junto, né? Eu posso dar um espaço aqui, ó, tá vendo? Onde tá o final aqui, Rita, dou um espaço, aí ele vai imprimir, né? Então, isso daqui, esse maisinho aqui, é concatenação, tá? Que chama. Então, eu estou concatenando, estou juntando, no caso aqui, duas variáveis. Mas eu posso também juntar variável com texto. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui nota igual a 8,5, tá? E vou colocar assim, ó, por exemplo, print a nota da aluna foi, tá?
E aqui eu coloco uma vírgula e coloco nota, tá? Peço para imprimir. Aí ele mostrou aqui, ó, a nota da aluna foi 8,5. Tá, por que eu não coloquei mais? Porque nesse caso aqui ele não aceita o mais. Se eu colocar um mais aqui, vamos rodar aqui. Ah, ele deu um erro. Por que que ele deu um erro? Porque aqui eu tenho um outro tipo, que é um tipo float, né? Que a gente já viu com casa decimal, é o tipo float. E aqui eu tenho um tipo texto. Então, esse mais aqui não funciona com esses dois tipos de texto, no caso, e um tipo float, tá? Então, nesse caso aqui, eu só posso usar a concatenação por meio da vírgula, tá? Aí, vamos rodar de novo. Olha lá, agora ele aceitou, certo? Vou colocar aqui print. Se eu colocar a nota é, né? E aí eu colocar um mais e colocar 10 entre aspas, aí tudo bem, aí ele aceita aqui ele aceita o mais, né? Tá? Nesse tipo de concatenação, porque aqui ele tá entendendo que é um texto mais um texto, tá? Então, beleza, ele aceitou o mais. Certo? E para terminar essa aula, a última coisa que a gente vai ver aqui é o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui, ó, eu vou atribuir a variável nome, o nome Luciana, tá? A variável nota eu vou atribuir 8,5, certo? E agora eu vou colocar o seguinte, ó, para imprimir, por exemplo, né? A nota da aluna, vírgula, coloco aqui o nome, a variável nome, vírgula, foi, espaço, vírgula, aqui tem uma aspas, e aqui, nota, certo? Então, vamos ver o que ele vai imprimir. Aqui, ó. A nota da aluna Luciana foi 8,5. Então, eu coloquei a nota da aluna, entre aspas, ele imprimiu aqui o que eu coloquei entre aspas, que foi o texto. Aí, eu concatenei por meio dessa vírgula, né? A vírgula também representa a concatenação. Concatenei, pedi para acrescentar, para juntar a variável nome. O que tem na variável nome? Luciana. Então, foi o que ele colocou aqui, ó, Luciana. E depois eu pedi para ele mostrar essa palavra, que é foi, né? E depois, em seguida, de novo, uma outra concatenação e agora com a variável nota. Quanto vale a variável nota? 8,5. Então, ele juntou tudo e deu essa frase aqui. Certo? Certo, pessoal? Então, é isso. Então, por essa aula é isso. A gente se encontra na próxima aula. Um abraço para vocês.